Lá no Livro dos Médiuns, o Kardec diz que as reuniões, né, são um ser coletivo, é um ente coletivo, cuja força, né, é o somatório da força daqueles que participam da reunião, né? Então nós vamos aproveitar que estamos aqui todos reunidos, né, para direcionar a nossa prece de hoje, né, de uma maneira diferente, né? Fazer uma grande corrente de oração para a nossa irmã Cleonice, né, para o seu esposo Wesley e para o filho deles, o mais novo, o Christian, que está gravemente doente, gravemente enfermo, hospitalizado, né, para que eles tenham força, para que eles tenham coragem, para que eles tenham fé, né? Pedir a Deus que ilumine os médicos que assistem o nosso irmãozinho, né? E que se faça a vontade de Deus, que é sempre mais sábia do que a nossa. Então, vamos direcionar todos nós o carinho, a afeição que nós temos pela Cleonice, né, para que ela seja confortada nesse momento de angústia, né, que ela está vivendo como mãe. Agradecer a Deus a oportunidade de estarmos novamente reunidos para o estudo do Evangelho. Rogando a Deus, Mestre Jesus e aos bons amigos que estendam seu olhar carinhoso e compassivo a todos os nossos irmãos em humanidade, nesses momentos difíceis que a humanidade está vivendo, de doença, de guerra, de fome. Aos nossos irmãos da mediunidade, na delicadeza do trabalho que desempenham, rogando ao Mestre se mantenha do nosso lado, nos inspirando continuadamente a virtude, a força moral, nos auxiliando a extirpar do nosso coração os vícios e as tendências más. Invocar a presença do Mestre Jesus no nosso meio, pela oração que ele nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em erros e tentações, mas livra-nos da prática de todo o mal. Que assim seja. Nós estamos estudando o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, que fala da reencarnação, ressurreição, conforme criam os judeus, né? E hoje nós vamos ler o diálogo de Nicodemos, né? Ainda dentro do primeiro tema, são 2 temas nesse capítulo. Vamos bater os números de 5 a 9, que trata especificamente desse diálogo que Nicodemos tem com Jesus e que dá o título do nosso capítulo, né? A resposta de Jesus a Nicodemos é o título do nosso capítulo. Então, Nicodemos não era uma pessoa qualquer, né? Era um fariseu, membro do Sinédrio, né? Intérprete e doutor da lei, homem proeminente na sociedade e muito abastado, né? O Sinédrio, para os judeus, era a Suprema Corte. Tinha jurisdição civil, tinha jurisdição criminal e também dizia como a religião deveria ser conduzida, né?
Então, era sempre composto por fariseus e saduceus, com predominância dos fariseus, né? Eram dois sinédrios, o pequeno e o grande, né? Mas nos dois havia a predominância dos fariseus. E Nicodemos era um fariseu integrante dessa instituição, né? Podemos dizer a mais importante dentro da sociedade judia naquele tempo. O nosso irmão Nicodemos, ele aparece no Evangelho somente 3 vezes, né? Nesse diálogo que ele mantém com Jesus. Mais tarde, quando ele se insurge contra os sacerdotes que tentam prender a Jesus, né? E por fim, no desencarne de Jesus, quando ele patrocina, né? Ele custeia o material necessário, né? As especiarias para a unção do corpo. Ele divide essa responsabilidade com outro integrante do Sinédrio, José de Arimateia, que é quem dá a Jesus o sepulcro, né? Então, nosso irmão Nicodemos aparece muito pouco, né? A aparição mais importante dele é nesse diálogo com Jesus, tá? Maravilhado com os prodígios que Jesus fazia, né? Ele busca o mestre durante a noite, né? Especula-se que ele não queria se comprometer junto ao Sinédrio, faz isso na noite. Outros dizem que ele reconhecia Jesus como um rabi, como um mestre, e por isso respeitava a jornada de trabalho que ele tinha durante o dia, muito estafante, e o procurou à noite, né, para não comprometer o trabalho do mestre. Mas, de qualquer maneira, o procura de noite, né, para perguntar sobre o reino de Deus. Existe uma pergunta oculta, né? Ela não é formulada aqui no Evangelho, mas a resposta de Jesus mostra que essa pergunta existiu, né? Certamente a pergunta era: como eu faço para entrar no reino de Deus, né? No reino dos céus? Então, vamos ler então. É um texto relativamente longo, não tem muita coisa para se falar no meio. Depois eu faço o comentário no final, reforço as ideias mais importantes, segundo o meu juízo, né? Sempre segundo a minha leitura. Essa passagem, então, esse diálogo está escrito em João, capítulo 3, versículos de 1 a 12. E a gente encontra assim: Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um senador dos judeus. À noite foi encontrar Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que vens da parte como um mestre, pois ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus... Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos lhe disse: como pode um homem que já é velho, como pode nascer um homem que já é velho? Pode nascer de sua mãe para nascer outra vez? Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Que é preciso nascer de novo. O Espírito sopra onde quer, ouve sua voz, mas não sabes de onde vem, nem aonde vai. Assim acontece com todo homem que nasceu do Espírito. Como isso pode acontecer? Jesus lhe disse: és mestre em Israel e ignoras estas coisas? Em verdade, eu te digo que nós e só damos testemunho do que vimos,
Porém, vós testemunho. Mas se não acreditais em mim, quando vos falo, como acreditareis em mim, quando vos falar das coisas do céu? E aí, o comentário é o seguinte. A ideia de que João Batista era Elias e que os profetas podiam reviver na terra encontra-se em muitas passagens dos evangelhos, notadamente nas acima relatadas. A última leitura que nós fizemos, aquelas 3 passagens. Se essa crença fosse um erro, a crença na reencarnação ou na ressurreição, conforme entendiam lá, na reencarnação, se essa crença fosse um erro, Jesus não deixaria de combatê-la, como combateu tantas outras. Longe disso, ele a sanciona com toda a sua autoridade e faz dela um princípio e uma condição necessária, quando diz: ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. E ele insiste, acrescentando: não te espantes disso que te digo, que é preciso nascer de novo. Estas palavras, se um o Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. Mas o texto primitivo trazia somente: não renasce da água e do Espírito, ao passo que certas traduções substituem-se do Espírito por do Santo Espírito, o que não corresponde ao mesmo pensamento. Esse ponto capital sobressai dos primeiros comentários feitos sobre o Evangelho, assim como será um dia constatado sem possibilidade de equívoco. E ele chama uma notinha de rodapé que diz assim: a tradução de Osterwald está de acordo com o texto primitivo e traz: não renasce da água e do Espírito. A tradução de Saci diz do Espírito Santo. E a tradução de Lamennais diz, a de Saci diz do Santo Espírito. E a tradução de Lamennais do Espírito Santo. Então a tradução original é do Espírito, simplesmente. Para compreender o verdadeiro sentido dessas palavras, é preciso igualmente se reportar à significação da palavra água, que não era empregada em sua acepção própria. Os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas eram muito imperfeitos. Acreditavam que a Terra tinha saído da água, e é por isso que olhavam a água como elemento gerador absoluto. É assim que no Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no Gênesis, se diz: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava águas. Que o firmamento seja feito sobre as águas. Que as águas que estão sob o céu se reúnam em um único lugar e que o elemento árido apareça. Que as águas produzam os animais vivos que nadam na água e as aves que voem sobre a terra e sob o firmamento. Conforme essa crença, a água tornara-se o símbolo da natureza material, como o Espírito era o símbolo da natureza inteligente. Estas palavras, se o homem não renasce da água e do Espírito, ou em água e em espírito, significam, pois, se o homem não renasce com seu corpo e sua alma. É nesse sentido que foram compreendidas no princípio. Esta interpretação é, aliás, justificada por outras palavras. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Concreta entre o Espírito e o corpo.
o que é nascido da carne é carne, indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o espírito é independente do corpo. O espírito sopra onde quer, ouves sua voz, mas não sabes de onde vem nem onde vai. Pode ser entendido como o Espírito de Deus que dá vida a quem quer, ou como a alma do homem. Nesta última acepção, como alma do homem, não sabes de onde vem nem aonde vai, significa que não se sabe nem o que o Espírito foi, nem o que será. Se o Espírito ou alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, saberia de onde vem, pois seu começo seria conhecido. Em todo caso, essa passagem é a consequência do princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte, da pluralidade das existências. O texto é longo, né? E abrange, ele aborda toda a passagem, reforçando os aspectos, vamos chamar assim, mais importantes, né? Do começo para o final do diálogo, né? Só reforçando, né, as ideias que estão ali no Evangelho, a gente vê de saída, pela abordagem que Nicodemos faz, que ele aborda Jesus com um extremo respeito, né? Admiração e respeito. Ele diz: ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Então ele reconhece a superioridade de Jesus, né? A pergunta que não está ali, né, e que Jesus responde, ele respondendo a essa abordagem, né, é como é que se entra no reino de Deus. E aí Jesus responde: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nessa resposta, ele estava falando com o doutor da lei. Ele não estava falando com um cidadão qualquer, um iletrado. Ele era um doutor da lei, né? Essa resposta por si só, né, já deveria dar para ele uma outra dimensão, né, do processo da ressurreição, nascer de novo, né? Mas ele não consegue. A perfeição, e isso é o que Jesus diz, a perfeição, alcançar o reino de Deus, né, exige muitas experiências e exige muitos labores. Não é um passe de mágica, não é uma corrida curta, não é uma coisa que se faça assim, sem grande esforço, vamos colocar, né? Então, quando ele responde, ele diz: olha, nascer de novo, você tem que repetir experiências, né? Mas o doutor da lei estava bitolado, vou usar a palavra bitolado, no conceito de ressurreição, vinculando corpo e alma, né? Era um corpo e uma alma, não tinha outros corpos, né? E aí ele faz aquela pergunta que parece infantil: como pode um homem velho nascer de novo? Voltará para o ventre da mãe? É a questão que ele formula. É infantil isso, mas é a ignorância. Ele não conseguia compreender o que Jesus falava, né? Ele demonstra uma grande dificuldade da dissociação do espírito do corpo, né? Ele vincula espírito e corpo. E Jesus responde para ele taxativamente: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito, são coisas distintas, né? E diz, ainda reforça: não te espantes com o que te digo, é necessário nascer de novo, né? São elementos distintos, o espírito, princípio material, o princípio inteligente, do corpo, princípio material. São coisas distintas. É isso que Jesus tenta colocar para ele. Mas havia grande dificuldade. Os espíritos são nascidos do Espírito, de Deus. É Deus o Criador, né? Os corpos são nascidos dos homens. É biológica a criação. É isso que Jesus tenta colocar para ele.
e soleniza para ele, é preciso nascer de novo. Né? E ele, como pode isso acontecer? Ele não conseguia entender, porque ele tinha o conceito de ressurreição. A alma estava vinculada ao corpo, então a alma sobrevivia, o corpo perecia, quando a alma, quando o corpo ressuscitasse, quando ele voltasse à vida, a alma simplesmente retomaria o corpo. É esse o princípio, né? Então, a grande dificuldade para entender o que Jesus estava explicando ali na hora para ele, a transmigração da alma. A alma ocupa diversos corpos ao longo de sua trajetória, que é eterna. Né? A gente não tem começo, não tem fim. A gente não consegue precisar começo ou fim. E ele quase que apela. És mestre em Israel e não consegue entender isso? Se eu te falo das coisas da terra e você não entende, como é que você vai entender quando eu te falar das coisas do céu? Que estão bem além da sua compreensão. Se eu te falo de uma coisa natural que acontece com você e você não consegue entender, né? E aí remata, eu ensino daquilo que eu sei. Se você não aceita o que eu te ensino, e era isso, a grande dificuldade era aceitar o nascer de novo, né? Se você não compreende o mais elementar, como é que você vai entender o mais sofisticado? Né? Na verdade, a imortalidade da alma é comum para a ressurreição. Né? Então, quem admite a ressurreição, né, entende que a alma é imortal, que ela permanece viva e que o corpo morre e retorna na ressurreição. Né? Ou o corpo perece, desaparece e outro se forma na reencarnação. Né? Muito bem. Duas outras passagens que merece, e Kardec abordou, e merece a gente reforçar a ideia, é o renascer da água e do Espírito. Né? Esse renascer da água e do Espírito, ele foi distorcido aqui e ali. Se entendeu que era a regeneração pelo batismo, né? E os acréscimos de tradução, o Santo Espírito ou Espírito Santo, deu uma conotação completamente diferente. Mas o que Jesus estava falando é renascer da matéria e do Espírito. Água como matéria, né? Água como princípio material e Espírito, Espírito. Né? A água como símbolo da natureza material. Renascer com o seu corpo e sua alma. Então, o renascer da água e do Espírito, nós entendemos assim. Né? E a última parte é o Espírito sopra, onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem aonde vai. E o que Jesus disse para ele taxativamente é, o Espírito existe além do corpo. Vem de antes do corpo, né? E vai além do corpo. Vem de antes do corpo, quando ele diz, você não sabe de onde ele vem. Vem de antes, você não sabe de onde. E você não sabe para onde ele vai. Vai para o futuro, para um lugar que você não sabe. Né? E ele diz, o Espírito só para onde quer, ele tem vontade própria, ele tem livre-arbítrio. Né? Ele dirige a sua caminhada. Então, essa última merece muita atenção da nossa parte, né? Porque Jesus diz da destinação, da nossa destinação, né? E da maneira como Deus permite que a gente caminhe. Né? Aqui ele coloca literalmente livre-arbítrio. Né? Muito bem. Então, estudamos Nicodemos, né? Alguém que tinha dificuldade para entender o princípio reencarnatório. Admitia a ressurreição, né? Mas não conseguia entender a reencarnação, que é o que Jesus ensina, o nascer de novo. Tá? A respeito daquilo que nós lemos, do que nós comentamos, ficou alguma coisa obscura, alguma dúvida? Né? Não? Todos estão satisfeitos? Todos entenderam? Então está bem. Não vamos então passar a segunda parte do nosso trabalho. Não sem antes dizer que nós temos sopa esse fim de semana. Né? A gente sempre convida, vocês não vêm, mas a gente convida. A gente continua insistindo. Né? Nós temos sopa esse fim de semana, tem trabalho amanhã, de manhãzinha, né?
aí das 7h30, 8 horas da manhã até umas 11, preparando o material, né? Fazendo o pré-cozimento, e tem o trabalho de finalização e entrega no sábado, também de manhãzinha, né? Ali 7, 8 horas da manhã até umas 11 também. Tem trabalho para todas as habilidades, né? Então, não se acanhem, podem vir. Para nós é sempre uma alegria quando bate uma feição nova no nosso trabalho, né? Uma conversa diferente, porque os velhos, né, como eu e o Márcio já estamos aqui há anos, a gente está sempre falando as mesmas coisas. Então, quando aparece um assunto diferente, é bom demais da conta. São bem-vindos, venham conviver conosco. Vamos à segunda parte do nosso trabalho, agradecendo a Deus, ao Mestre Jesus e aos bons amigos, a oportunidade e a companhia, rogando ao Mestre se mantenha conosco, nos inspirando força, muita força moral, para que a gente tenha coragem de agir conforme a lei de Deus. Que o Mestre se mantenha à nossa frente, iluminando o nosso caminho, permitindo segurança na caminhada. Paz e luz é o que eu desejo aos meus irmãos. Que assim seja.